para mais um vídeo aqui no canal Ludonan, tô de volta e hoje o assunto é o seguinte: o Barcelona no momento tem o melhor futebol de La Liga, o melhor futebol do campeonato espanhol, beleza? É sobre isso que eu vou falar aqui e eu já convido você para se inscrever no canal, conhecer aqui um pouco mais do meu trabalho, é muito importante para o projeto, ativa o sininho também para receber notificação de novidade de conteúdo aqui no canal Ludonan e dá o like, dá o dislike, comenta, dá a sua opinião, dá a sua sugestão de um próximo assunto para eu destrinchar aqui com os meus comentários, as minhas opiniões e as minhas análises, beleza? Tamo junto. Então, seguinte, tô há um bom tempo analisando de perto, olhando de uma forma mais próxima esse trabalho do Ronald Koeman e é um bom trabalho. Trabalho até muito bom, né? Se a gente for analisar todo o contexto. Acho que pra gente analisar sempre o trabalho de um técnico, a gente tem que analisar todo um contexto que às vezes é um contexto que não se resume somente às 4 linhas, né? Mas como é que tá esse clube? Como é que está a parte financeira? Como é que está a parte política? Tem a tranquilidade para trabalhar? Então vamos analisar um pouco disso, né? Porque às vezes a gente vê aqui no futebol brasileiro, principalmente o público brasileiro, com uma cobrança muito resultadista. Ah, mas não ganhou a Champions. Ah, mas não ganhou uma Copa do Mundo quando o assunto é seleção. Então não presta. Calma, não é bem assim, né? Hoje o Barcelona não é o líder do Campeonato Espanhol, mas vem uma evolução muito grande. Mas eu vou chegar lá. Porque primeiro eu quero voltar, né, no início, quando ele foi contratado, né, não foi contratado com uma unanimidade, foi um zagueiro absurdo, de seleção holandesa, de Barcelona, um zagueiro que marcou história e tem esse DNA do clube, só que não era um cara, né, tão renomado assim, com o cargo de técnico. E aí a gente tem que lembrar que ele chega em um momento de um caos, uma crise política e institucional muito grande no Barcelona, uma questão financeira muito nebulosa, com uma incapacidade grande de investimentos de alto porte, de grandes estrelas chegando no Barcelona, né? E também uma reformulação necessária que teria que acontecer depois da goleada, do vexame contra o Bayern de Munique na última Liga dos Campeões e também de uma insatisfação muito clara de Lionel Messi, o grande gênio, o grande protagonista, a grande bandeira do Barça, que deixou muito claro que não confiava, né, no projeto esportivo, no futuro dele vestindo essa camisa do Barça, porque há muito tempo ele via que não tinha um entorno, uma equipe funcionando no nível de Lionel Messi, e ele via, né, também o Barça, né, sempre nas capas de jornais com polêmicas. A gente está vendo hoje o Bartomeu está preso, só para a gente ter essa clareza no momento da análise. E aí a gente vem para agora. O que esse Barcelona está entregando? São 18 jogos de invencibilidade dentro do Campeonato Espanhol. Um número muito expressivo, quase um turno inteiro sem perder, né? Em 2021 não sabe o que é perder. E aí a gente fala do resultado, mas também entra do ponto de vista do rendimento. Como é que essa equipe está rendendo coletivamente? Rendendo muito bem, com uma escola do Cruyff, com uma escola de imposição, com uma escola de posse de bola envolvendo o adversário, e com alguns conceitos, né, bem modernos, né? A gente vê que hoje o Barcelona é até uma equipe mais intensa, uma equipe que batalha mais sem a bola. Isso era um grande problema, principalmente nessa última temporada. Então é um Barcelona que vem de fato uma evolução constante. Vai ser campeão espanhol? Não sei. Mas hoje é a equipe que está desempenhando o futebol mais convincente, o futebol mais agradável, a equipe que você senta no sofá para ver o show. E aí eu queria chegar no ponto que é: qual a parcela do Ronald Koeman e por que ele faz um bom trabalho nesse Barcelona? Primeiro, né, tem uma questão que antes até de uma mudança tática, ele já estava trabalhando bem jovens jogadores, bons coadjuvantes, né, para o Messi brilhar. A gente viu ele achando o Pedri no setor de meio campo, que tem um QI futebolístico bem interessante nessa construção do jogo, nessa aproximação com o Messi para potencializar o Messi, né, para levar essa bola com mais qualidade para o Messi definir lá na frente. O Frank de Jong de fato explodindo de vez, era um jogador, né, que todo mundo já esperava esse rendimento dominante, porque vem do Ajax como uma das principais promessas do futebol europeu, do futebol mundial. E a gente vê uma temporada 2021 muito forte dele, né, sendo regular, constante, em alto nível. Então acho que esse já é um ponto bem interessante, que ele estava conseguindo desenvolver jovens jogadores dentro dessa equipe do Barcelona. E outro ponto importante é ele conseguir recuperar o rendimento de veteranos, de jogadores que são bandeiras também no Barça, que estão há muito tempo, que são vitoriosos, que ninguém questiona o potencial, mas que estavam em uma queda clara. E eu estou falando do Busquets
Eu estou falando, né, do Jordi Alba. Agora entrando um pouco nessa mudança de esquema, né? Por quê? O Barça passa a utilizar um 3-4-3 ou um 3-5-2 em grande parte dessa segunda metade aí da temporada. E isso ativa uma equipe mais segura, uma equipe com uma imposição maior, mais elaborada, que consegue envolver um pouquinho mais o adversário, que está praticando um bom futebol. O torcedor do Barcelona está gostando de ver a equipe do Barça, né? Porque você tem, né, um pouco dessa pressão. O Barça tem que jogar bem, não basta vencer, não basta o resultado, não basta 1-0, tem que ter o show. Isso tem acontecido, né, principalmente nesses últimos 18 jogos. Aí você pode questionar, pô, Fernando, mas o Barcelona foi eliminado pelo PSG, foi goleado no Camp Nou, beleza. Mas grande parte da evolução desse Barça começa principalmente depois daquela goleada com o show, atuação de gala de Kylian Mbappé no Camp Nou. Porque você tem ali uma mudança de esquema tático. Importante a gente lembrar que o Barcelona produziu dentro da França no jogo de volta para conseguir reverter a situação. Né? Parou no Keylor Navas, parou na incapacidade de definição do Dembélé e parou também o Messi, né, perdendo aquela penalidade. Mas o jogo do Barcelona foi um jogo de amassar, de massacrar o PSG em grande parte ali daquela partida e produzir um bom futebol. Foi superior. Não venceu, o resultado não veio, mas vamos analisar o desempenho, que foi um desempenho muito satisfatório. E dentro desse 3-4-3, não preciso falar primeiro do Ter Stegen, que é um dos melhores goleiros do planeta, gerando o jogo com os pés, e debaixo das traves é simplesmente genial, né? Um absurdo. Nessa linha de 3, uma mudança que eu acho que é muito importante para essa equipe funcionar. O De Jong já funcionava antes no meio campo, mas o Koeman puxa ele para essa linha de 3 para ser uma espécie de líbero, né? Ele fica ali naquela faixa central e é um jogador que consegue gerar jogo muito bem, iniciar muito bem as jogadas nessa série de bola limpa, com qualidade, né? Fazendo o jogo render. Ele tem intensidade, ele tem a velocidade na recuperação e é de fato um jogador que é um meio campo, é um construtor na linha defensiva desse Barça. Torna esse Barça mais qualificado para esse jogo com os pés, para propor jogo, para ser protagonista. Então isso foi muito importante, né? Essa utilização do De Jong ali um pouco mais atrás. O Mingueza, que era um jogador que estava oscilando, que não estava conseguindo ir bem, né, adaptado ali no lado direito, né, como jogava na lateral direita, passa a ser um jogador mais seguro nessa linha de 3. Interessante também como ele, outro jogador jovem que o Koeman está conseguindo desenvolver. E aí do lado esquerdo ele acaba variando entre o Lenglet e o Umtiti, né, os zagueiros ali com a perna canhota trabalhando. E aí, para essa engrenagem funcionar, a gente tem que olhar muito bem para os dois alas. Acho que esse é um grande acerto, porque o Barcelona, ele na última temporada não tinha um jogo lateral forte. Era um time que não tinha essa intensidade, essa velocidade para você atropelar no corredor, para você gerar jogo também pelo lado do campo, né? Era um time muito engessado e muito dependente do Messi. E agora a gente vê o Dest sendo ativado, um jogador que vem do Ajax, no norte-americano, que já tem esse DNA ofensivo, que vai muito bem no apoio, meteu 2 gols nessa última partida, né, contra a Real Sociedad, na goleada por 6-1, né, uma atuação absurda desse Barça. Então é um jogador que está conseguindo cada vez mais se firmar com essa camisa do Barcelona, ainda é muito jovem, e a recuperação do grande Jordi Alba, esse merece muito respeito. Hoje é o melhor lateral esquerdo do mundo. Ele joga como ala, mas ali no corredor é o cara que vem dominando. Tinha deficiência, muito por conta também da idade, nessa parte defensiva, e passou a ter a liberdade, né, para extrair o melhor do seu potencial, porque ele tem agora esse corredor para ele vir na ultrapassagem atropelando, né? E tá conseguindo ser um cara muito decisivo, seja nessa bola invertida do Messi, quando vem do lado direito, inverte para ele entrar em diagonal, entrar como um facão, ou seja, para apoiar mesmo indo na linha de fundo. Fez um jogo absurdo contra a Real Sociedad e de fato tá sendo um destaque muito interessante, para mim o melhor do mundo na função. Outro jogador veterano recuperado é o Sérgio Busquets, né? Que fez um jogo de terno, é um jogador histórico, é um jogador que controla o meio campo, que é um termômetro, que às vezes ele, num toque na bola, ele consegue ganhar tempo. A gente viu isso, né, no gol do Dest, no primeiro gol do Dest, como ele consegue ativar o Lionel Messi, né, ganhar tempo com só um ajuste corporal e a bola para o Messi vir e dar assistência para o Dest. Ele fez um jogo absurdo, né, o Sérgio Busquets, porque ele está conseguindo retomar aquele melhor nível no jogador que por muito tempo dominou a função, a posição ali do primeiro homem de meio campo, né? Um cara que ainda está conseguindo marcar bem e um cara que tem muita qualidade para construir, para ditar ritmo no meio campo.
né? Então tem sido muito interessante. E o Pedri também ali alinhado, o Pedri também ali, como eu falei, um jogador que é uma grata surpresa, e isso acho que é um grande acerto como o Ronald Koeman está conseguindo, né, desenvolvê-lo. Um jogador que ele tem uma inteligência tática, uma inteligência de tomada de decisão muito acima da média para a idade dele, né? Tá funcionando muito bem e tem tudo para ser um jogador para de fato se firmar nos próximos anos aí com a camisa do Barça. E aí falando do restante da equipe, né, não dá pra gente deixar de fora, né, Lionel Messi, que é um jogador que desde novembro de 2020 é o melhor jogador do planeta, jogando em um nível muito alto, já está entre os 5 maiores artilheiros do futebol europeu na temporada, né? São 29 gols, dando muitas assistências, e é a genialidade que tritura, é a genialidade que tem decidido e definido jogos para o Barcelona, seja como um meio campo, seja como um camisa 10, preparando as jogadas, ou marcando gols. Um dos líderes de assistências do Campeonato Espanhol, é o artilheiro do Campeonato Espanhol, isolado, e é o grande craque do Campeonato Espanhol. Ou seja, ele de novo está muito à vontade. Por que ele está muito à vontade? Porque ele hoje tem um clube mais tranquilo. Ele tem a esperança de um projeto esportivo que pode ser fortalecido, principalmente com o Laporta vencendo essa presidência. Quem sabe não consegue convencê-lo para ele renovar o contrato. Ele hoje tem um entorno, uma equipe mais forte coletivamente que consegue, né, aproveitar o máximo da sua genialidade. Então, assim, tem sido muito interessante a gente ver essa mudança de característica, essa mudança, né, essa chave realmente que o Messi conseguiu mudar no restante da temporada. E aí, mais à frente, né, o Griezmann não ficando tão isolado, um jogador que agora tem uma aproximação maior, ele trabalha muito bem quando tem jogadores perto dele, né? Um jogador que não pode ficar, né, tão solitário no comando de ataque, porque ele é associativo demais. E a gente tem visto ele preparando bem as jogadas, fazendo gols, está com uma média interessante nas últimas partidas. E o Dembélé, que é o cara que tem a movimentação, é o cara que entra em diagonal, é o cara que é um velocista. Precisa melhorar muito em alguns momentos a decisão que ele precisa tomar, seja do passe ou da finalização, e principalmente para de fato confirmar as expectativas lá atrás de como ele surgiu, né, para ser um jogador de fato de elite, precisa melhorar na finalização, ainda perde muitas oportunidades. Apesar de ser ambidestro, é um jogador que ainda perde muitas chances e tem tido uma equipe que tem criado para ele também. Então, assim, é muito interessante como esse Barcelona virou a chave, como esse Barcelona hoje é uma equipe dominante, como tem um bom futebol agradável, resgatando a raiz. Em alguns momentos a gente vê o DNA do Cruyff, o DNA do clube, que todo mundo gosta de acompanhar, e como vários jogadores também estão subindo de patamar, subindo de nível. Isso ajuda muito o Lionel Messi. Então, assim, eu acho que o natural, a continuidade do trabalho do Ronald Koeman, porque está em um bom caminho. Pode não ser campeão da Copa do Rei, pode não ser campeão da Copa da Liga, mas acho que está plantando a raiz. A gente vê um projeto esportivo sendo fortalecido. E aí, a instituição tem que trabalhar para conseguir um resgate financeiro, para conseguir convencer Lionel Messi, para conseguir ser pontual dentro do mercado de transferências, para a gente ver de novo um Barcelona pronto para brigar por Champions, pronto para brigar no primeiro escalão do futebol europeu, do futebol mundial. Mas o trabalho é muito bom, beleza? Era isso que eu queria falar hoje. Se você curtiu esse vídeo, dá um like, compartilha aí no Twitter, no WhatsApp, em todas as redes sociais, que é muito importante. E ativa o sininho e se inscreve no canal. Tamo junto e misturado. É nóis, eu fui!